Bom, pessoal, boa tarde, Tássia. Boa tarde, meninos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o contrato de compra e venda. Tá? Os manuais, de modo geral, costumam fazer alusão que a compra e venda nos contratos mais antigos, que a humanidade conhece, que talvez tenha sido antecedido apenas pela troca. A troca antecede a compra e venda, porque bens são produzidos antes de qualquer tipo de moeda ter sido cunhado. Então, há um acerto, me parece, bastante factível nesse tipo de percepção. Mas daquilo que interessa mesmo é como esse contrato, aquilo que interessa ao nosso curso é como esse contrato foi pensado na codificação civil. Tá? A compra e venda pressupõe 3 elementos, desde os romanos, res, precium e consensus, ou coisa, preço e consenso. Coisa, preço e consenso. Obviamente, o consenso aqui compartilhado com vocês é aquele que é necessário para todo e qualquer contrato. A fusão de declarações de vontade. Embora no nosso cotidiano, essa fusão, tal qual pensado na codificação, e a gente vem trabalhando isso ao longo do curso, é algo bastante raro, na medida em que os contratos que pactuamos, enquanto regra, nascem da adesão a condições gerais de contratação. De qualquer sorte, quanto a preço e coisa, a gente tem algumas possibilidades aqui a serem exploradas. Primeira delas, quando eu olho para o preço, a compra e venda precisa ter um preço. Quando eu olho para o preço, a compra e venda precisa ter um preço. Se esse preço vai ser estipulado pelas partes, se esse preço vai ser estipulado por um terceiro, se esse preço vai ser eventualmente encontrado até mesmo na prática, no dia a dia da atividade desenvolvida pelo vendedor, são possibilidades que se abrem. Compartilho aqui com vocês 1, 2, 3, 4, 5 artigos que versam a respeito do preço na compra e venda. A começar, eu dizia a vocês, o preço pode ser estipulado pelas partes ou por terceiros. Claro, desde que seja estabelecido pelos contratantes que o preço vai ser estipulado por um terceiro. Esse terceiro pode ser uma entidade. O preço da saca de soja na Bolsa de Cereais de Chicago. Veja que o mercado de ações, em alguma medida, trabalha com flutuação. Então, eu tenho um bem que posso querer comprar, posso querer vender e devo aceitar o preço estipulado pela Bolsa. Para mais, para menos, posso ter vantagem, posso ter desvantagem com esse tipo de situação. Percebam isso no artigo 486. Esse terceiro pode ser uma pessoa, um ser humano. Evidentemente, esse terceiro pode ser um ser humano. Professor, em que situações isso pode vir a acontecer? Imaginem vocês que eu tenho uma obra de arte, eu não tenho ideia de cotação de obras de arte, mas eu preciso fazer capital. Eu preciso levantar dinheiro. Essa obra de arte me foi trazida como herança. Eu a recebi como herança, eu recebi como um prêmio em alguma situação, em algum concurso. E eu não tenho noção de preço de obras de arte. Não vivo esse mundo. Preciso de capital, descobri alguém que quer comprá-la, e por uma questão de cautela, opa, o que vamos fazer? Vamos indicar um marchand, vamos indicar alguém que tenha expertise nessa área para estipular o preço, para que me ajude a identificar qual deve ser o preço nesta compra
e venda? Porque eu não conheço esse mercado. Porque eu não tenho noção do que pode ser legal ou do que pode não ser legal. E talvez essa seja uma forma que me permita encontrar com mais facilidade um bom preço ou preço de mercado, sabe-se lá o que é isso, né? De modo a encontrar ou tentar buscar o mais perfeito equilíbrio na compra e venda. Então, esse terceiro pode ser alguém que tem expertise num determinado mercado, né? Alguém que tem expertise em um determinado mercado. O que mais? Falamos sobre o preço da compra e venda para chegar naquilo que me interessa realmente. A regra do 488 é bastante interessante e talvez se algum dia na vida vocês tenham passado algum tempo em uma cidade pequena, ela vai ficar bastante claro. E por que eu falo cidade pequena? Porque é difícil vivermos situações, pelo menos eu não as conheço, né? Talvez por pertencer à classe burguesa e por conta das lojas em que costumo comprar, não trabalharem com esse tipo de perspectiva solidária, e me parece um exemplo manifesto de solidariedade, pessoas cuidando umas das outras, mas a conta, a caderneta, quer dizer, as notas que vão sendo tomadas a cada vez que passo pela padaria e pego um determinado número de pães, que passo pelo bar e pego uma determinada quantidade de garrafas de refrigerante ou de latas de cerveja, e entre tantas outras possibilidades que vocês podem enxergar. Então, vou anotando, vou tomando nota, eu, empresário, eu, bolicheiro, né? como me ensinou minha doce Elisa, logo que cheguei ao Rio Grande do Sul, algumas expressões que são típicas aqui do estado. Percebam no 488, convencionada venda sem fixação de preço ou critérios para sua determinação. Se não houver tabelamento oficial, coisa que é rara no Brasil, entende-se que as partes sujeitaram ao preço corrente nas vendas habituais do vendedor. Então, entende-se que eu me propus a pagar o preço que o vendedor estiver cobrando no dia em que me propus ou que tive condições de pagar. Percebam que essa situação não se confunde com a cláusula potestativa pura vedada nos termos do artigo 489. Porque no artigo 489, nula é a compra e venda, não é a cláusula. Nula é a compra e venda quando se deixa o arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Nula é a compra e venda quando se deixa o arbítrio de uma das partes a fixação do preço. Por que o 488 não se confunde com o 489? Porque no 489 eu teria uma cláusula que permite, de forma pontual e específica a um dos contratantes, estipular o preço depois do contrato ter sido pactuado. No 489, eu permito que um dos contratantes estipule o preço depois do contrato ter sido pactuado. Isso no artigo 489. E daí a vedação, daí a proibição. Não, isso não pode. E não pode por um motivo que é evidente. Se eu deixo ao comprador a possibilidade de estipular o preço, ele vai tender a jogar o preço para baixo. Se eu deixo ao vendedor para baixo em relação ao que se pensa numa média possível de mercado, que vai encontrar algum tipo de estabilidade, e vocês estudaram isso em economia, né? Nos módulos que trabalham a economia. Se eu deixo a critério do vendedor, se eu deixo que o vendedor estipule o preço depois de pactuado o contrato, ele vai aumentar o preço. Ele vai querer levar algum tipo de vantagem. Por que é bom? Porque o comprador já disse que vai comprar mesmo, então eu vou aproveitar agora para fazer um dinheiro. Daí a possibilidade, daí a vedação a esse tipo de situação. Tá? Essa cláusula não é permitida. Agora, no 488 do Código Civil, eu não tenho essa situação. E por que eu não tenho essa situação? Por que isso não acontece? Qual é a diferença que eu tenho ali no artigo 488? É que ali o preço praticado é praticado em relação a todo mundo.
Não é apenas numa situação individual, não é apenas em uma situação pontual. Qualquer pessoa que se proponha a ir ali, àquele estabelecimento, pagaria um determinado preço. Logo, aquele que já levou as mercadorias para sua casa, tá? Que tinha ali na caderneta essa informação lançada, pagará o mesmo preço. Por isso, 488 cria uma regra legítima e 489 uma restrição a uma cláusula potestativa pura. As cláusulas potestativas puras são proibidas. Então, aí, regras a respeito do preço. A compra e venda precisa de um preço, o que não quer dizer necessariamente que as partes vão atribuir um preço à compra e venda. Como eu dizia, podem indicar um terceiro, pessoa humana, pode indicar um terceiro, uma entidade, como a Bolsa de Valores, como a Bolsa de Cereais. Pode se estabelecer que seja aquele preço praticado habitualmente pelo comerciante. Posso estabelecer que esse preço vai ser encontrado a partir de um determinado índice que flutua para mais ou para menos, mas lembrem-se, ele não pode ser estipulado enquanto regra a partir da cotação do dólar ou de outra moeda estrangeira ou do ouro. Então, isso não é permitido, existe uma restrição lá no artigo 318 do Código Civil e ainda a questão da nulidade no 489. Bom, aí estão as questões a respeito do preço na compra e venda. Res, preço e consensus. Falamos do preço, falamos da fusão de declarações de vontade, agora falemos da coisa. Na compra e venda, o bem pode ser móvel ou imóvel. Pode ser atual ou futuro. Móvel ou imóvel. Se imóvel, lembrem-se a questão da escritura pública de compra e venda, nos termos do artigo 108 da Codificação Civil. 108 da Codificação Civil, lembrem-se disso. Atual ou futuro. Bens futuros podem ser objeto de compra e venda, professor? Como é isso? Quem me dá um exemplo de um bem futuro objeto de compra e venda? Quem me ajuda com uma situação em que eu não tenho o bem hoje, mas o terei certamente dentro de algum tempo? Uma safra de soja. Ótimo, Tássia. Compra e venda de safra futura. Mas vamos pensar num exemplo mais meigo, o pet. Então, o cachorrinho que eu quero comprar não existe ainda. Né? Existirá, eu espero. Tá? Existirá. Então, eu comprei. A Lola veio assim pra gente. A gente entrou em contato com o fabricante, não, né? Com o canil, ok? Disse, olha, eu quero um Golden com essas características, com esse tipo de pelagem, né? Eu quero que me certifique que ele tem pedigree para manter as características da raça. O cara falou, tudo bem, vai levar um tempo para o cachorro sair com essas condições. Né? Eu tenho alguns pedidos que foram feitos antes e tem mais. Bom, pode ser que nasça macho, pode ser que nasça fêmea, eu tenho tantas matrizes aqui produzindo. Tá bom. Então, compra e venda de um objeto que ainda não existe, que ainda não está aqui entre nós. Excelente o teu exemplo, minha cara Tássia. Casa na planta ou apartamento? Ótimo também, Arthur. Excelente. Tá? Então, estamos pensando de compromisso. Só que aí tem um detalhe, tá? Enquanto regra, não se usa a compra e venda, se usa o compromisso de compra e venda. Mas nada impede que pensemos também em uma compra e venda. A diferença é que o compromisso de compra e venda, em princípio, pode ser tratado como um contrato preliminar. Nós já estudamos os contratos preliminares. O contrato preliminar é o contrato por meio do qual me obrigo a pactuar um outro contrato. Enquanto regra, eu trabalho com um compromisso de compra e venda. Mas, independentemente disso, eu tenho um bem que não existe entre nós. Aliás, sobre esse tema, a gente vai voltar a conversar no dia que recebermos o professor Marcos Erhardt,
para conversar conosco ali pela metade do mês que vem. Marcos é um expert neste assunto. Bem, móvel ou imóvel, atual ou futuro, tangível ou intangível. Quem me dá um exemplo de compra e venda de bens intangíveis? Quem me dá exemplos de compra e venda de bens intangíveis? Intangíveis são os bens de cunho personalíssimo, né? Eles não são substituir. Na verdade, eu estou pensando em untouchable. Eu estou pensando em bens que não têm existência física. Sim, a confundir com infungíveis. Desculpa. Perfeito. Tá? E o uso da palavra foi proposital, exatamente, para criar... Peraí, estamos falando de infungível ou estamos falando de outra coisa? Muito bom, tá? Então, se estamos falando de bens que não têm existência física, estamos falando, especialmente hoje, em softwares. Tá? Aquilo que nós chamamos normalmente aplicativos, e eu prefiro trabalhar como softwares. Eles não têm existência física. Mas vejam que aqui tem uma peculiaridade terminológica. Normalmente, esses contratos são denominados cessão. Então, atentem para este detalhe, porque normalmente nestas situações, esses contratos que terão o regramento da compra e venda são denominados cessão. E muitas vezes, tá? Algo bastante próximo que nós chamamos licença ou licenças, permissões de uso, que às vezes acabam utilizando para sua interpretação algumas das regras que nós vamos identificar no tipo compra e venda. Então, quando pensamos os bens na compra e venda, repito, nós podemos ter bens móveis ou imóveis. Volto a chamar a atenção para o fato de que, quando o bem é imóvel, cuidem da regra do 108, a exigência da forma pública para a transmissão da titularidade. Bens atuais ou futuros, bens tangíveis ou intangíveis. Evidentemente, tá? Se enxergou isso, os bens podem ser fungíveis ou infungíveis. Sem problema nenhum. Eu posso comprar tanto sacas de arroz, sacas de soja, bens manifestamente fungíveis, como eu posso comprar um apartamento ou um animal com um pedigree, um bem infungível, algo que não pode ser substituído por outro, porque o outro será necessariamente diferente, não será a mesma coisa. Res, preço e consensos. Qual é a questão que eu quero que vocês me ajudem a resolver agora? Como é que eu trato, como é que eu resolvo juridicamente o problema da compra e venda de bem de titularidade de terceiro? Como é que eu resolvo juridicamente a compra e venda de bem que pertence a terceiro? Alguém consegue me ajudar com essa resposta? Como é que eu dou conta de lidar com a compra e venda de bem que pertence a terceiro? Isso acontece. Vou trazer um exemplo para vocês, talvez para ficar mais fácil a gente pensar a partir de uma situação que remete à concretude, que remete a uma situação concreta. Então, imaginem vocês que um vizinho emprestou para o outro um trator. Que um vizinho, agropecuarista, emprestou para o outro um trator. E aquele que é o comodatário, aquele que recebeu o trator emprestado, resolveu vendê-lo. E encontrou um comprador. E o comprador pagou a quantia em dinheiro que foi solicitado, feliz da vida. Feliz da vida. Todos estão contentes, menos o proprietário.
quando descobriu: opa, cadê meu trator? Eu quero meu trator de volta. Pois bem, como é que o direito trata esta situação da venda de um bem de titularidade de terceiro sem a sua permissão? E percebam aqui, sem a sua permissão, por quê? Porque ele poderia, o comodante, aquele que emprestou o bem ao comodatário, poderia ter, além do comodato, ter outorgado poderes para ele, para o comodatário, aquele que está usando, vender o veículo, vender o trator. Isso poderia acontecer sem problema algum, mas no caso específico, não. Daí a pergunta que eu faço a vocês: como é que o direito resolve essa questão? Qual será a resposta que o direito dá para aquilo que chamamos venda a non domino? Estou falando aqui. Não seria um caso de evicção? Veja, Tássia, é uma situação de evicção, sim, sem sombra de dúvida. Mas evicção, perceba que é a situação vivenciada pelo evicto. Sim. E, em alguma medida, evicção é consequência da situação vivenciada pelo evicto. Consegue perceber isso? Consequência da situação vivenciada pelo evicto, ou experimentada pelo evicto. É disso que a gente está falando. Então, comprei algo e meses mais tarde, anos mais tarde, perdi algo. Seja porque este bem tinha sido emprestado, como no exemplo do trator, seja porque se tratava de um carro clonado, que havia sido roubado ou furtado no passado, numa outra cidade, num outro estado da federação. Pois bem, a pergunta vai além disso. Como é que o direito olha para esse negócio? Como é que o direito olha para esta compra e venda de bem que não pertence a terceiro? Qual é a resposta, qual é a sanção que o direito dá para essa situação? É isso que eu quero ouvir de vocês. A sanção, eu acredito que seja nulidade. Nulidade. Pois bem, então vamos testar para tentarmos identificar se se trata realmente de uma situação de nulidade. Nulidade por quê? É isso que eu quero. Esse é o exercício que eu quero fazer com vocês agora. Seria nulo? Seria anulável? Teria uma outra resposta a ser dada pelo direito para essa situação? Então, do que nós estamos falando nesse momento? Se é nulo, se seria nulo, por que seria nulo? Se alguém disser que é anulável, por que seria anulável? É isso que eu quero que vocês me ajudem a entender nesse momento. Vamos lá? Acho que é nulo porque a pessoa detentora do bem, ela nunca foi proprietária, nunca foi o titular para poder passar a titularidade adiante. Vamos lá, Tassi. Então, há quem trabalhe essa tua perspectiva, tá bom? Todas as possibilidades que eu aventei aqui, tem pessoas na literatura e nos tribunais defendendo-as. O ponto é, quais são os pressupostos, não, os requisitos de validade de um negócio jurídico? Então, a gente vai falar agora de teoria do negócio jurídico. Quais são os requisitos de validade de um negócio jurídico? Ou os elementos de validade? Agente capaz. Objeto lícito, possível, determinado, determinável. Ótimo. E a questão da forma? Isso, é a forma. Observância da forma prevista em lei. Pois bem, este trator foi vendido por alguém que tem mais de 18 anos e comprado por alguém que tem mais de 18 anos. Esse trator é um objeto lícito, porque eu posso vender tratores no Brasil. É um objeto possível, porque eu sei qual é o trator. E mais do que isso, a lei não proíbe a venda de tratores.
Então, o trator está ali, tá? Ó, lícito porque não há proibição, não há restrição legal, possível, possibilidade, o objeto está ali fisicamente, tá? Não é um bem fora do comércio, determinado, se quer determinável, determinado, eu sei qual é o trator. E a forma, bom, a compra e venda de bens móveis pode se dar verbalmente no direito brasileiro. Logo, não há que falarmos em nulidade. Verdade. Ok? Certo. Alguém vai dizer, ele é anulável. Por que anulável, professor? Porque há quem defenda que houve erro. O comprador não sabia que o bem não pertencia, o comprador não sabia que o bem não pertencia ao vendedor. Mas pergunto, uma vez comprado, uma vez vendido, esse bem não poderia ter sido comprado depois pelo vendedor junto a quem o emprestou? Quer dizer, um especulador não poderia, no limite, ter alienado algo? E mais, saber a quem pertence o bem é algo realmente importante? Saber quem é o vendedor é algo realmente importante? Sempre isso será preciso? Nós temos um contrato na codificação civil, ele não vai ser explorado ao longo do nosso curso, porque ele serve para uma situação muito específica que não pertence ao nosso cotidiano, chamado comissão. Pelo contrato de comissão, alguém que não quer aparecer contrata uma outra pessoa para fazer negócios no seu interesse, mas não em seu nome. Então, eu contrato um de vocês para fazer negócios específicos para mim, comprar coisas, vender coisas, mas em vosso próprio nome, não no meu nome. Uma figura usada quando o verdadeiro interessado não quer aparecer. Daí que não me parece possível argumentarmos a respeito do erro. Muito boa tentativa, Arthur. Não obedece à boa-fé. Por que não obedece necessariamente à boa-fé? Por que a gente precisa estar pensando necessariamente em um golpe? É claro que a venda de um carro roubado, se eu sei que ele é roubado, se eu sei que esse carro foi adulterado, bom, aí tem uma questão penal que talvez possa influenciar a reflexão. Mas, enquanto regra, nada disso. Enquanto regra, o problema vai ser resolvido no plano da eficácia. Esse negócio é inopunível em relação ao verus domino, tá? Esse negócio é inopunível em relação ao verus domino, ao verdadeiro dono. E por que é importante a gente falar disso nesse momento? Porque a compra e venda, ela opera necessariamente em dois planos. O contrato de compra e venda, ele trabalha necessariamente em dois planos. E aqui a leitura, mais uma vez, eu já devo ter falado dessa obra para vocês, é o professor Judite Martins Costa. O seu Comentários ao Código Civil, publicado pela editora Forense, a 100 páginas de abertura, em torno de 100 páginas. Essa leitura é fascinante. Opera em dois planos. Por quê? Porque o contrato de compra e venda, que vincula as partes, ele obriga a dar quantia em dinheiro por dar uma coisa. Atual, futura, móvel, imóvel, fungível, infungível. A segunda parte, o cumprimento, é que permite a transmissão da titularidade. Então, a coisa se transmite quando móvel pela tradição, quando imóvel, enquanto regra, pelo registro. O bem se transmite quando móvel pela tradição, quando imóvel pelo registro junto ao registro imobiliário. Essa transferência, entretanto, embora
produz efeito entre os contratantes em contratos que são, repito, enquanto regra, válidos, essa transferência não é oponível em relação ao verdadeiro proprietário, aquele que chamamos verus domino. Só que essa é uma resposta que está lá entre meio às regras dos direitos reais. Então, é a regra que dispõe que não vincula o proprietário, o titular do direito de proprietário, que essa transmissão não o vincula, está lá em uma das primeiras regras do livro das titularidades, daquilo que normalmente se conhece como direito das coisas ou direitos reais. Então, isso é importante que a gente perceba. Tá? Isso é bastante importante que a gente perceba. A resposta correta, portanto, para esta pergunta é: a compra e venda é inoponível em relação ao verus domino. Feita por quem não é proprietário, a tradição não aliena a propriedade. Aí vem as situações excepcionais que não vêm ao caso. Tá? Vêm as situações excepcionais que não vêm ao caso, mas percebam que, em alguma medida, nós temos aqui também a possibilidade reforçada de transmissão e ratificação desse negócio a posteriori. Todo mundo conseguiu entender? Todo mundo chegou até aqui? Podemos prosseguir? Tudo certo, professor. Meninos, entenderam? Isso é bastante importante, porque, sendo bastante sincero, os nossos tribunais fazem, especialmente em Brasília, uma confusão bastante grande quando enfrentam essa situação. Está bem? E, normalmente, as respostas nos tribunais transitam entre nulo e anulável. Como eu tentei mostrar para vocês, respostas que não são as mais acertadas. Tá? Aqui falta o quê? O estudo cuidadoso dos planos do negócio jurídico. Aqui falta o estudo cuidadoso do bom e velho Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. É ele quem melhor trabalha essas questões entre nós aqui no Brasil. Deixa eu ver o chat, se há algo. Tudo certo? Sim, sim, sim. Ótimo, então vamos em frente. Coisa, preço e consenso. No universo da transmissão da titularidade da coisa, se explora a questão da venda a non domino, me parece sempre oportuno fazer isso. E agora, voltemos às nossas regras da compra e venda para falar um pouquinho de algumas questões bastante pontuais. A primeira das situações que eu gostaria de trabalhar com vocês é a do artigo 496 da Codificação Civil, que trata da venda de ascendente para descendente. Eu gostaria depois que vocês lessem o texto do professor André Arndt, que foi compartilhado no Moodle a respeito deste assunto. Por quê? Porque o André vai concluir que esta é uma regra com pouquíssima utilidade, na medida em que o tratamento dado ao objeto que ela se propõe a tutelar, na parte geral da codificação civil, é a nulidade. Então, que sentido há em afirmarmos que é anulável a venda de ascendente para descendente para desestimular simulações quando o tratamento jurídico dado pela simulação hoje, ou dado à simulação hoje pela codificação, é a nulidade? No Código Bevilacqua, no Código 16, a simulação era tratada como mais um defeito do negócio jurídico, um defeito social, e era anulável, mas hoje ela é nula.
Então, aqui eu tenho uma regra que não dialoga sistemicamente dentro do próprio código. Mas, em princípio, ela está aí. Né? Em princípio, ela está aí, e aí apela-se para a legitimidade que é dada ao legislador para fazer algumas escolhas políticas. Talvez. Mas não parece esse o processo histórico de construção da regra, tal qual o André mostra para a gente. A leitura da regra deve ser de ascendente para descendente, e isso envolve especificamente aquelas pessoas que teriam uma relação não só sucessória, mas de vocação hereditária. Então, aquele ascendente e aquele descendente, se o ascendente morresse naquele momento, o descendente seria também herdeiro. Tá? A ideia aí é evitar a manipulação, evitar a burla da legítima. Tá? E a necessidade do cônjuge manifestar vontade aqui também, exceto se o casamento tiver sido celebrado pelo regime de bens da separação obrigatória, tem a ver com o fato de que o cônjuge poderá também ser considerado herdeiro. É este o ponto a ser ressaltado aqui nas situações especiais que eu quero trabalhar com vocês. Tá? O 497 traz uma série de situações de nulidade. O 497 traz uma série de situações de nulidade. E em síntese, ele olha, ele observa hipóteses nas quais, situações nas quais manifesta o poder negocial dominante. Tá? Então, alguém na relação que, em princípio, deveria ser paritária é muito mais forte, tem poder sobre o outro. Tutores, curadores, testamenteiros, administradores, servidores públicos, neste contexto específico, juízes, secretários de tribunais, peritos neste contexto específico do inciso 3º, leiloeiros e seus prepostos, tá? Que podem, de algum modo, manipular a situação. Então, em todas essas situações, a compra e venda é nula. Faz uma escolha radical e me parece uma escolha acertada. Vamos evitar problemas aqui nesse cenário. Não podemos ter compra e venda neste contexto. Então, primeira situação pontual, compra e venda entre ascendente e descendente é tratada como hipótese de anulabilidade na codificação civil em uma relação desarmônica, sem harmonia alguma com o tratamento geral dado a essa questão pela mesma codificação, pela parte geral da codificação civil que trata a simulação como hipótese de nulidade, e a razão de ser do 496, de fato, prova-se historicamente, é evitar a simulação, evitar que simule-se um negócio entre ascendentes e descendentes, entre pai, mãe e o filho preferido, né? Deixando de lado ali o filho preterido, né? Afastando-se, preterindo alguém em homenagem a alguém que se prefere. Vimos as hipóteses de nulidade no 497. É uma solução radical? Sim, mas me parece importante, porque naqueles cenários muitas fraudes poderiam acontecer. E no 499, eu tenho a regra que versa sobre a compra e venda entre os cônjuges. Compra e venda entre cônjuges, marido e mulher e mulher, marido e marido, ainda que incomum, não é proibida, não é vedada. A compra e venda entre os cônjuges, ela pode acontecer. E quando ela será possível? Todas as vezes nas quais os bens sejam particulares. É muito comum ouvirmos, quando eu faço essa pergunta, respostas que afirmam: não é possível a compra e venda entre cônjuges casados pelo regime da comunhão universal ou da separação obrigatória de bens. Bom, não há sentido em falarmos que é proibido no regime da separação obrigatória, porque a compra e venda troca patrimônio. A compra e venda não transmite gratuitamente patrimônio. Existe uma discussão séria se na separação obrigatória pode haver a doação. E, aliás, me parece que é perfeitamente possível. Aliás, eu questiono mesmo se há algum sentido em impormos um regime de separação de bens aos cônjuges hoje. Não vamos discutir os pormenores desta matéria neste momento. Mas o fato é que o que vocês precisam perceber é que em quaisquer regimes de bens,
haverá bens particulares. Imaginem que, porventura, eu tenha me casado com minha doce Elisa pelo regime da comunhão universal de bens. Ainda nesse regime, quer me parecer que as minhas escovas de dente e os meus livros, instrumentos de trabalho, seguem sendo meus. E nada impede que um ou outro receba uma doação ou um legado gravado com cláusula de incomunicabilidade. Imaginem vocês que meu sogro não me tolere, mas apaixonado pela minha amada esposa. Faz uma doação de um bem imóvel para ela, uma doação vultuosa, e agrava com cláusula de incomunicabilidade. Este bem é de titularidade exclusiva dela. Imaginem vocês que eu sofro um acidente e perco um membro, um braço, uma perna. Consigo uma reparação de dano de ordem extrapatrimonial, com o professor Cesarego, dano à pessoa. Esta é uma verba, não tenho dúvida, incomunicável. Ela vem como compensação para a lesão a um direito da pessoa humana, um direito da personalidade, integridade psicofísica. Nada obsta que eu use esse dinheiro para adquirir este imóvel. Esse dinheiro passa a ser apenas dela e o bem passa a ser apenas meu. Esse dinheiro subroga-se, ocupando o lugar deste imóvel. Logo, percebam vocês que compra e venda entre cônjuges é lícita, desde que diga respeito a bens excluídos da comunhão. Não haveria sentido em comprar aquilo que, em parte ideal, já é meu, ou dela, ou dele, né? Nas situações de mancomunhão viabilizadas pelo direito brasileiro. Tudo bem? Entenderam esta regra? Professor, Oi. nesse mesmo exemplo, se o bem que a Elisa recebeu fosse, ela tivesse comprado o bem, tu teria direito a ele, né? Veja, ela comprou. Ela comprou com um dinheiro que era só dela. Então, esse é o ponto. Se ela comprou com um dinheiro que era só dela, e isso existe também no regime de comunhão universal, embora seja menos frequente, a gente fala em subrogação. Eu não sei se vocês já chegaram com o Coulomb nos meios indiretos de pagamento, dentre os quais nós temos uma subrogação pessoal. Exemplo, o segurador que faz o pagamento para o segurado de uma quantia que ele despendeu no conserto do carro, porque foi abalroado por outro. Então, o segurado de um seguro de automóvel se envolveu em um acidente, o responsável pelo acidente é o terceiro, o segurador veio e fez o pagamento do conserto. O segurador, na qualidade de terceiro interessado, que faz esse pagamento, se subroga na posição jurídica do segurado com o direito de exigir, de demandar a reparação do dano junto ao terceiro causador do acidente. Essa subrogação, Tássia, esse caso específico é subrogação pessoal, mas também pode haver casos de subrogação real. Troco uma coisa por outra. Troco dinheiro por um bem móvel ou imóvel. Segue sendo igualmente meu se o dinheiro era apenas meu. Como eu dizia, isso acontece com menos frequência nos casamentos celebrados pelo regime da comunhão universal de bens, embora excepcionalmente possa acontecer. E é deveras comum nos casamentos que são regidos pelo regime supletivo da comunhão parcial de bens, e aí é a grande maioria, estamos falando da grande maioria dos casamentos e das uniões estáveis que existem no direito brasileiro. Isso é bastante comum. Eu posso ter uma dificuldade probatória, quid non in autus, non in mundus, mas esse é um outro problema, né? Não é o problema de solução abstrato teórica, é um problema de não conseguir provar que sou detentor do melhor direito. Existem algumas fórmulas para a gente lidar com isso. Quando os bens são imóveis, quando o bem adquirido é imóvel, acaba sendo um pouco mais fácil desde que se registre isso na escritura pública. Então, quando eu vou lavrar uma escritura de compra e venda de um imóvel,
pensando nessa estrutura de subrogação, é interessante um dispositivo a mais nessa compra e venda, uma informação a mais nessa compra e venda, dizendo que aquele bem está sendo adquirido com recursos próprios, que existe ali uma subrogação real sendo operada. Esta é uma forma eficaz de tutelar a posição jurídica do adquirente, do comprador, se ele tem algum tipo de preocupação atual ou futura com a potencial comunicação deste bem. Porque você, com muito acerto, nos fez lembrar que os regimes de comunhão produzem a comunicação de tudo aquilo que é adquirido onerosamente na constância do casamento, além de outras eventuais possibilidades. Mas tudo aquilo que é adquirido onerosamente na constância do casamento, em princípio, será adquirido em regime de comunhão. Tudo bem? Perfeito. Obrigada. Meninos? Tudo certo, professor. Muito obrigado. Maravilha, então. Agora eu quero conversar com vocês sobre compra e venda ad corpus e compra e venda ad mensura. Repito, compra e venda ad corpus e compra e venda ad mensura. Esta regra está prevista na nossa codificação civil, no artigo 500, que eu compartilho nesse momento via chat. Se na venda de um imóvel se estipular, então, trata apenas de compra e venda de imóveis, se na venda de um imóvel se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e essa não corresponder em qualquer dos casos às dimensões dadas, me foi entregue, num primeiro momento, menos do que eu comprei, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área, ou, se não é possível, de reclamar a resolução ou abatimento proporcional do preço, quando há uma diferença superior a 5%, superior a 1/20. Então, em regra, naquilo que nós chamamos compra e venda ad mensuram, tá? Isso está descrito no caput do artigo 500, no caput do artigo 500. Em regra, nestas situações, o comprador tem direito a complementação da área e, se ela não for possível, abatimento no preço e, eventualmente, até mesmo a resolução do contrato. Não quero manter este contrato. Compra e venda ad mensura. Tá? Compra e venda ad mensura. É isso que está descrito no artigo 500 caput. Se na venda de um imóvel se estipular o preço por medida ou extensão, pago tantos reais por alqueire, pago tantos reais por metro quadrado, isso é possível também, ou, se determinar a respectiva área, pago tanto por 1.000 hectares, por 100 alqueires, por 500 alqueires, e não houver coincidência entre o mapa e o território, o comprador tem direito, repito, de exigir o complemento da área, ou, se não for possível, de reclamar a resolução do contrato, o abatimento do preço. Vamos lá. Opa, eu perdi aqui o texto. Só um pouquinho, gente. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Parágrafo 1º. Presume-se que a referência de dimensões foi simplesmente enunciativo quando a vigência encontrada não exceder a 1/20 da área total enunciada. Ou seja, isso ratifica o que eu trouxe para vocês. Salvo nessa situação excepcional, ressalvada, o comprador o direito de provar que em tais circunstâncias não teria realizado o negócio, uma prova dificílima, quase diabólica. O fato é que, se essa diferença entre o mapa e o território for menor do que 5%, for menor do que 1/20, não há direito nenhum.
O parágrafo 2º versa sobre o excesso e atribui ao comprador o ônus de provar, atribui ao vendedor que quer receber mais. Olha, eu te vendi 1.000 e entreguei 1.200. Atribui ao vendedor o ônus de demonstrar que não sabia do excesso. Também não vai ser fácil. Não pode haver dúvidas aqui. E o parágrafo 3º traz a situação da venda ad corpus. Até então, eu estou trabalhando com vocês a chamada venda ad mensuram, na equação preço por área. Preço por alqueire, preço por metro quadrado, preço por hectare, ou pelo todo. Tantos metros quadrados, tantos hectares, tantos alqueires. No parágrafo 3º, nós temos a situação que é descrita, e o latim aqui já indica a vocês que devemos voltar a tempos imemoriais do direito romano. Venda ad corpus. Aqui eu comprei aquela casinha branca no alto da colina. Não haverá complemento de área, nem devolução de excesso. O imóvel foi vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões. Tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões. E aqui, obviamente, temos prazo para exercitar esse direito e esses prazos estão descritos no artigo subsequente. Decai do direito de propor as ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou o comprador que não o fizer no prazo de 1 ano a contar do registro ou, se houver atraso na emissão de posse, a partir da emissão de posse, fluirá o prazo de decadência. Ou seja, se foi feito o registro, mas eu não tive acesso às chaves de imediato, a emissão de posse, portanto, apenas a partir da emissão na posse do bem é que o prazo começará a fluir. Tudo bem? Conseguiram compreender esta regra? Alguma dificuldade na sua intelecção, na sua compreensão, que queiram que eu explore mais um pouco? Conseguem enxergar o desenho? Conseguem enxergar a situação? Sim, professor. Maravilha. Vamos em frente. Se alguém tiver alguma provocação, me faça, por favor, tá bom? Pois bem, o que é importante dizer, e vocês devem estar enxergando, eu usei exemplos aqui que envolvem propriedade agrária. Terra. Mas como fica essa regra se estou comprando um imóvel urbano, um imóvel na cidade? Será que ela se aplica também para a compra de um apartamento? Para usar aqui um bom exemplo, aquilo que me parece ser um bom exemplo. E se estivermos aqui pensando, portanto, na compra de um apartamento, e aí, o que eu quero que vocês enxerguem comigo é a seguinte situação. Um construtor que chega com um grande projeto imobiliário, algumas torres, 4 apartamentos por andar, 4 apartamentos projetados, prometidos com 100 metros quadrados cada um. Algo bastante factível. E que, na verdade, não tem 100 metros quadrados. Uma diferença de centímetros faz com que, em termos de metros quadrados, no final, a gente tenha imóveis com 96 metros quadrados. Professor, está na regra aí do artigo 500, parágrafos, que menos de 5% de diferença, não tem o que questionar. Imaginem quanto isso não transmitiria de riqueza para sociedades empresárias do campo da construção civil,
quando a gente tem noção do preço do metro quadrado, o preço praticado no mercado, especialmente nos momentos de mais alta, mas ainda hoje. É muito factível a gente sustentar que em bairros nobres em Porto Alegre, em lugares bacanas para se morar, em lugares de condomínios fechados, o preço do metro quadrado pode variar entre 10, 12, 15 mil reais, dependendo do andar do apartamento, da localização, talvez até mais. Então, imagine aí 4 metros quadrados de um projeto como esse, é 10 mil reais, são 40 mil reais por apartamento. Ah, mas a regra do Código Civil é essa. Mas, felizmente, aqui se trata de uma relação de consumo e, pelo menos no universo do direito do consumidor, essa regra não tem aplicação. Ok? Tutela-se o consumidor. Há algum julgado já no STJ nesse sentido. Então, não se aceita a invocação, a utilização dessa tese compartida com vocês aqui, no direito do consumidor. Não se aplica. No direito do consumidor, se eu paguei por 100 metros quadrados, eu tenho direito a 100 metros quadrados. Aliás, ali eu tenho uma boa discussão. 100 metros quadrados, medindo do lado de fora da parede ou medindo do lado de dentro da parede? Como é que eu faço essa conta? Porque os centímetros podem ter algum tipo de diferença, né? Talvez a informação necessária ao consumidor pressuponha também esse tipo de detalhamento, esse tipo de cuidado. Despesas na compra e venda. Tenho 2 ou 3 regras a respeito disso. É importante compartilhá-las com vocês ou compartilhá-las com vocês. Uma está aqui. O vendedor salva justo sentido contrário, responde pelos débitos que gravem a coisa até o momento da tradição. E além disso, onde ela está? 490, você está aqui. 490, você está aqui. Vou compartilhado com vocês também usando o nosso chat. Salvo ajuste em sentido contrário, as despesas de escritura e registro são de responsabilidade do comprador e as da tradição, da transmissão do bem, são de responsabilidade do vendedor. Então, tenho 2 regras que versam sobre despesas na compra e venda. E essa também me parece bastante interessante, porque é um dos poucos tipos contratuais que estabelece isso, né? Quem tem que pagar primeiro? No seguro eu tenho uma situação parecida também, tá? Não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. Essa é típica questão de concurso, porque ela é muito específica. Então, se eventualmente quem já começa aí a fazer as notas, pensando lá no futuro, na OAB, tendo um caderno bonitinho para estudar, essa é uma regra bacana para vocês lembrarem. Tá? Essa é uma regra bacana para vocês lembrarem. Depois, já encaminhando essa conversa para o fim, vale lembrar também o artigo 504. Ela trata daquelas situações nas quais há vários proprietários de um bem indivisível. Professor, como é que várias pessoas podem ser titulares de um bem indivisível? Comece pensando nas regras de direito sucessório. Esse bem foi adquirido em razão do direito sucessório, foi havido em razão da sucessão hereditária. Faleceu um familiar e deixou este bem, né, para os filhos, eram muitos filhos. Pronto, está aí um bom exemplo, tá, para que vocês percebam o universo de possibilidades que a gente tem, aqui. Tá? Essa regra trabalha o quê? Bom, um dos proprietários, um dos titulares de direito de propriedade, quer vender o bem, quer vender a sua parte do bem. Quer vender o bem, quer vender a sua parte do bem. Olha, eu não quero ficar com a minha parte, eu estou precisando fazer dinheiro e me importa a grana, eu preciso de grana nesse momento. Está bem. O que ele trabalha? Com o dever de oferecer este bem aos demais coproprietários
antes de ofertá-lo a terceiros, a pessoas alheias a essa relação de copropriedade. Então, basicamente, é isso que nós temos aí no artigo número 594. E ainda que haja quem diga o contrário, e digo respeitosamente, ainda que haja quem diga o contrário, esta é uma regra que serve apenas e tão somente para aquilo que nós chamamos de bens indivisíveis. Quer dizer, as situações nas quais aquela relação condominial, prefiro aquela relação coproprietária, porque estou aqui com o professor Aroni, para quem o domínio é uno e indivisível, o livre a propriedade e domínio, se alguém quiser entender um pouco melhor isso, mas de qualquer sorte é muito mais um ajuste semântico que precisa ser feito aqui. Esse condômino que está proibido por lei de vender a parte que tem numa estrutura coproprietária. É estranho, se um parceiro, se um coproprietário, se outro coproprietário o quiser, deve fazê-lo no que chamamos tanto por tanto. Então, alguém me ofereceu uma quantia em dinheiro por minha parte da casa, eu tenho que dizer para os outros coproprietários, olha, alguém me ofereceu essa quantia, eu estou seduzido, estou com vontade de vender. Alguém quer? Empata o preço, tem preferência o coproprietário. Se eu não respeito esse direito de preferência legal, se eu não respeito, existe a possibilidade de exercício de uma pretensão rei-persecutória, ainda que haja autores que defendam que aqui nós tenhamos uma situação de anulação. Não me parece hipótese de anulação, até porque o efeito prático da anulação é desconstituir algo e não desconstituir e reconstituir. A rei persecutória tem a ver com perseguir uma coisa cuja preferência me foi dada legalmente. Poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, desde que o faça em 180 dias. E, em princípio, vamos olhar aqui 180 dias do registro da escritura pública, se trata de bem imóvel, ou da ciência da compra e venda, se trata de bem móvel. E no parágrafo único eu tenho uma regra que estabelece um critério de seleção dos preferentes. Por quê? Porque pode ter morrido um pai, deixado uma casa para 2 filhos, ou pode ter morrido um pai, deixado uma casa para 14 filhos. E aí, obviamente, eu posso ter mais ou menos preferentes. E o critério aqui, vocês vão perceber que ele é super proprietário. Sendo muitos dos coproprietários, preferirá o que tiver benfeitorias de maior valor. Na falta de benfeitorias, o que tem a maior parte no bem. Se são vários e não tem como eu distinguir mais benfeitoria ou quinhão maior, divide a parte daquele que quer vender entre todos os outros. Percebam que não há nenhuma alusão aqui ao respeito, à observância, por exemplo, da função socioambiental da propriedade agrária ou a ocupação. Pode ser que a gente tenha um pequeno sítio indivisível, 3 ou 4 irmãos sendo detentores, o mais batalhador, o mais humilde vive no sítio. Dali tira o sustento seu e da sua família. Os outros irmãos, por motivos mil, têm vidas mais confortáveis. Talvez os outros irmãos tenham até a possibilidade de terem feito investimentos, mais benfeitorias e etc. Olha, a casa que você mora é minha. Pode morar aí, não tem problema. Mas a casa é minha. Então eu tenho mais benfeitoria na terra. Percebam, portanto, que eu tenho um critério abstrato que valoriza capital permitindo a acumulação de capital, em vez de valorizar a exploração econômica da terra. Para terminar, se vocês me permitirem, dizendo que até aqui estamos bem. Ótimo, professor. Henrique, Tássia, Vitor, Gabriel? Por mim também, professor. Ok. Para terminar, eu só queria comentar com vocês que, para além destas regras, nós temos, na seção 2, ali a partir do artigo 505, 1, 2, 3,
4, 5, 6 situações chamadas cláusulas especiais à compra e venda. Chamo atenção para o seguinte fato. Essas cláusulas especiais precisam ter sido expressamente pactuadas. Eu não posso enxergar uma situação de retrovenda, uma situação de venda a contento, uma situação de venda sujeita à prova. Então, a subseção 2 tem dois tipos diferentes de cláusulas especiais à compra e venda, de preempção ou preferência, de venda com reserva de domínio ou ainda de venda sobre documentos. Eu não posso enxergar uma situação como essa, presumidamente. Eu preciso de um ajuste expresso nesse sentido. Eu preciso de um ajuste expresso nesse sentido. Retrovenda, que em princípio é uma compra e venda. Retrovenda, que em princípio me parece a melhor forma de descrevê-la, é uma compra e venda com uma oferta unilateral, uma promessa unilateral de venda feita pelo comprador em favor do vendedor pelo preço que foi pactuado, pelo preço pago pelo bem, que infelizmente é muito utilizada em negócios usurários e que em princípio só pode existir quando temos um bem imóvel nos termos da codificação civil, embora eu não veja problema algum em trabalhar essa situação também com bens móveis infungíveis. E na dúvida, tutelo a posição jurídica de eventual terceiro comprador, especialmente por conta disso, que vai se trabalhar só com imóveis e não com móveis. Na venda sujeita a contento, nós temos aquilo que os clássicos chamam de venda ad gustum, subjetividade total do comprador. Se eu gostar realmente, o universo dos vinhos, sommeliers, trabalha bastante com isso. A venda sujeita à prova também presume-se feita sob condição suspensiva, e essa condição assegura que a coisa que vai ser entregue no futuro tenha as qualidades asseguradas pelo vendedor e sirva ao fim a que se destina. Em um ou outro caso, no último já explicitei, nós temos compra e venda subordinada a uma condição suspensiva. Na preempção ou preferência, se estabelece uma preferência contratual. Se no 504 da Codificação Civil, visto há pouco, nós temos uma preferência legal, com pretensão repersecutória, aqui nós temos uma preferência criada contratualmente e de acordo com a doutrina majoritária, que dá direito apenas de natureza pessoal, creditício, a reparação de dano. Eu não concordo com isso, tem um texto escrito a respeito do assunto, mas, mais uma vez, eu sou posição minoritária. Na venda com reserva de domínio, nós temos, aliás, o uso dessa cláusula com muita frequência pela população ou em desfavor da população de baixa renda. Na venda em lojas das mais distintas de eletroeletrônicos, geladeiras, fogões, micro-ondas, bens móveis que podem ser identificados com algum tipo de numeração, algum tipo de identificação, podem ser separados dos outros, tornados, portanto, em alguma medida infungíveis, únicos, e nessas situações o vendedor reservou para si a propriedade até que o preço seja integralmente pago. O 523, desculpe-me, o 523 é bastante claro em trazer esses dados trazidos para vocês, em regrar esses dados trazidos para vocês. Não pode ser objeto de venda com reserva de domínio, a coisa insuscetível de caracterização perfeita para diferenciá-la de outras. E, na dúvida, tutela-se o terceiro adquirente de boa fé. Mas se eu posso identificá-lo, compra e venda de reserva de domínio. Aqui nós temos uma situação de propriedade resolúvel. Propriedade resolúvel. E na venda sobre documentos, a entrega dos documentos substitui a entrega da coisa no momento do cumprimento, no momento da transmissão da propriedade. Um papel faz, às vezes,
faz, às vezes, da entrega da coisa. Tá? Isso é bastante comum no campo do comércio internacional, importação e exportação. Se vê com alguma frequência esse tipo de situação. Com isso, Tássia, com isso, meninos, eu dou-me por satisfeito no que diz respeito aos assuntos que deveríamos trabalhar nesta tarde. Gostaria de saber de vocês se há algum questionamento, se há alguma dúvida, se há alguma curiosidade que vocês gostariam de ver sanada, ou se podemos nos despedir para nos vermos amanhã, no mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Obrigado, Tudo certo, Tássia. professor. Tudo em ordem. Tudo bem esclarecido. Maravilha, Arthur, muito obrigado. Percebam, Arthur, também muito obrigado. Percebam que na medida em que vocês levam o curso a sério, têm feito as leituras que são sugeridas lá na teoria do contrato, que foi explorada até a semana passada, agora as coisas vão ficando mais fáceis, as coisas vão se juntando. Pelo menos é a percepção que eu tenho, tá? E que eu espero e gostaria muito que vocês tivessem também. Vitor, Gabriel, Vitor já disse que tudo bem, muito obrigado, meu jovem. Tudo certo. Gabriel, obrigado. Henrique, precisa de algo? Então, maravilha. Com a permissão de vocês, então, nos despedimos nesse momento. Tchau, gente. Até amanhã.